Vamos conhecer uma igreja cujo modelo é digno de ser seguido por todas as igrejas em todos os tempos e lugares. Quais características fizeram dessa igreja um padrão para todas as gerações? Como ela manifestava reverência, acolhimento e adoração? Vamos juntos estudar este tema? A paz do Senhor Jesus, família, graça e conhecimento de Deus. Pastor Oséias das Virgens aqui para a quarta parte da nossa aula sobre a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Sejam bem-vindos. Nas partes anteriores do nosso estudo, exploramos a importância da Igreja de Jerusalém como igreja-mãe, seus sólidos alicerces e como ela observava os símbolos cristãos fundamentais. Se você ainda não assistiu às partes anteriores, recomendo que após esse vídeo você volte e assista para ter uma compreensão completa desta poderosa lição. Os links estão abaixo na descrição, mas não se preocupe, esta parte foi preparada para que você possa acompanhar mesmo sem ter visto as anteriores. Uma igreja reverente e cheia de dons. A primeira característica modelar da Igreja de Jerusalém era sua profunda reverência e manifestação dos dons espirituais. Lucas registra: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 2 e versículo 43. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Não se tratava de um medo no sentido negativo, mas de uma profunda consciência da presença e santidade de Deus. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. O mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar é terra santa, em Êxodo 3 e 5. Esta reverência não impedia a alegria e a celebração. O mesmo texto que fala do temor também menciona que eles comiam com alegria e singeleza de coração. Versículo 46. Era um equilíbrio perfeito entre a reverência e a intimidade com Deus. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, no versículo 43. Sinais, do grego teras, maravilhas ou prodígios, do grego semeion. São as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo que se manifestavam em suas ações missionárias, conforme Romanos 15 e 19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Não eram manifestações esporádicas ou ocasionais, mas constantes na sua identidade e missão. Eram a evidência visual da presença e do poder do Espírito Santo. Estes dons não eram para exaltação pessoal ou entretenimento, mas para a edificação da igreja e testemunho ao mundo. Como Paulo mais tarde explicaria, os dons são dados para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, conforme Efésios 4 e 12. Nossas igrejas precisam recuperar o senso de reverência e temor a Deus. Muitas vezes, na busca por relevância e informalidade, perdemos o respeito pelo sagrado. Ao mesmo tempo, devemos estar abertos às manifestações dos dons espirituais, não como espetáculo, mas como expressão genuína do poder de Deus. Pastores, líderes, cultivem em suas congregações tanto a reverência quanto a abertura aos dons do Espírito Santo. Ensinem sobre a santidade de Deus e também sobre a operação dos dons espirituais. Meu irmão, cultive em sua vida pessoal uma atitude de reverência diante de Deus. Como diz o salmista, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmo 2, versículo 11. Ao mesmo tempo, precisamos ter temor a Deus e reverência e dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Como está o equilíbrio entre a reverência e a manifestação dos dons espirituais em sua igreja? Há um clima de respeito pelo sagrado? Os dons espirituais são valorizados e manifestados para a edificação do corpo de Cristo? Uma igreja acolhedora. A segunda característica modelar da Igreja de Jerusalém era sua natureza profundamente acolhedora. Lucas registra: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Versículos 44 e 45 da leitura bíblica em classe.
A expressão estavam juntos vai muito além da mera proximidade física. Indica uma unidade profunda de propósito, visão e coração. Não era uma comunidade fragmentada ou dividida, mas unida em Cristo. A frase "tinham tudo em comum" revela um nível de compartilhamento que desafia nosso individualismo moderno. Não se tratava apenas de palavras, mas de ações concretas. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. O texto especifica que repartiam segundo cada um tinha necessidade. Havia uma sensibilidade às necessidades específicas de cada pessoa. Não era uma distribuição mecânica ou impessoal, mas atenta às circunstâncias individuais. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. O acolhimento vai além de sorrisos na porta ou palavras amáveis. Envolve abertura genuína ao outro, disposição para compartilhar a vida e os recursos e compromisso com o bem-estar de todos. Nossas igrejas devem ser espaços de acolhimento genuíno, onde as pessoas se sintam verdadeiramente parte da família de Deus. Isso vai além de programas de boas-vindas, envolve criar uma cultura de abertura, aceitação e cuidado mútuo. Pastores, líderes, modelem o acolhimento em suas próprias vidas e incentivem-no em suas congregações. Criem estruturas que facilitem a integração de novos membros e o cuidado contínuo de todos. Meu irmão, pergunte-se: sou uma pessoa acolhedora? Como tenho recebido quem chega na minha igreja? Como tenho acolhido aquelas pessoas inconvenientes ou que agem contra os meus princípios? Será que o meu agir tem sido da forma que Cristo agiria? Compartilho meus recursos com os irmãos na fé? Saibamos que o acolhimento começa com atitudes individuais de abertura e generosidade. Como está a dimensão do acolhimento na tua igreja? As pessoas se sentem verdadeiramente parte da família? Há compartilhamento genuíno de vida e recursos? O que você pessoalmente pode fazer para tornar a sua igreja muito mais acolhedora? Uma igreja adoradora. A terceira característica modelar da igreja de Jerusalém era sua natureza profundamente adoradora. Lucas registra louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Atos 2:47. Louvando traduz o verbo grego aineo. É o mesmo termo grego usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus, registrado em Lucas 2:13 e 20, e é usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à Porta Formosa, em Atos 3 e 8. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. A adoração não era uma atividade extraordinária ou ocasional, mas permanente na identidade e missão da igreja primitiva. Eles louvavam a Deus não apenas nos momentos formais de culto, mas como um estilo de vida. A adoração genuína tem Deus como seu foco exclusivo. Não é sobre nós, nossas preferências ou nossas experiências, mas sob a glória e a majestade do Deus Todo-Poderoso. A adoração brota de um coração grato pelos atos redentores de Deus. A igreja primitiva adorava em resposta ao que Deus havia feito em Cristo e continuava a fazer através do Espírito Santo. Observe a conexão no texto: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A adoração autêntica não apenas glorifica a Deus, mas também impacta o mundo ao redor. A comunidade observava e era atraída pela autenticidade e alegria dessa adoração. Lucas registra que eles perseveravam unânimes todos os dias no templo.
Atos 2:46. Continuavam participando da adoração pública no templo, conectando-se com suas raízes judaicas. Além do templo, adoravam em casa também, conforme o versículo 46. A adoração não estava confinada a um local sagrado, mas permeava a vida cotidiana de cada crente. Sua adoração era caracterizada por alegria e singeleza de coração. No versículo 46, não era um ritual pesado ou formalista, mas uma expressão genuína e jubilosa de fé. Nossas igrejas devem priorizar a adoração autêntica, focada em Deus e expressiva de gratidão pelos seus poderosos feitos. A adoração deve ser contínua em nossa identidade e missão, não apenas um elemento do programa de um culto. Pastores e líderes, cultivem uma cultura de adoração que vai além dos momentos formais de culto. Ensinem sobre o significado profundo da adoração e modelem uma vida de verdadeiros adoradores em seu rebanho. Meu irmão, faça da adoração um estilo de vida para você, não apenas uma atividade ritualística nos cultos. Como Paulo exorta, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Como está a dimensão da adoração em sua vida e em sua igreja? O louvor é uma expressão genuína de gratidão e rendição ou apenas uma atividade ritual? Como você cultiva um espírito de adoração que modele toda a sua vida? Ao explorarmos as características modelares da Igreja de Jerusalém, descobrimos 3 dimensões essenciais que fizeram dessa igreja um padrão para todas as gerações. Era uma igreja reverente, onde em cada alma havia temor, e cheia dos dons espirituais manifestados em muitas maravilhas e sinais. Era uma igreja profundamente acolhedora, onde os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum, compartilhando seus recursos segundo a necessidade de cada um. Era uma igreja profundamente acolhedora, onde os crentes estavam juntos e tinham tudo em comum, compartilhando seus recursos segundo a necessidade de cada um. Era uma igreja genuinamente adoradora, louvando a Deus não apenas nos momentos formais, mas também como estilo de vida que impactava a comunidade ao seu redor. Estas características não são irrelevantes ou dispensáveis, mas essenciais para qualquer igreja que quiser seguir o modelo divino estabelecido lá em Jerusalém. Uma igreja sem reverência, sem acolhimento e sem adoração autêntica não reflete o padrão estabelecido por Deus na igreja de Jerusalém. Precisamos avaliar nossas igrejas à luz destas características e fazer os ajustes necessários para alinhar-nos com o modelo divino. Como sua igreja se compara com a igreja de Jerusalém nessas características modelares? Quais ajustes são necessários para alinhar-se mais plenamente com esse padrão divino? Na próxima e última parte da nossa aula, vamos concluir nosso estudo sobre a igreja de Jerusalém, recapitulando os princípios essenciais que fizeram dela um modelo a ser seguido e aplicando-os à vida da igreja hoje. Como podemos implementar esses princípios em nossa igreja para refletir mais plenamente o padrão divino? Se você ainda não é inscrito no canal, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade de estudo bíblico. Clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para ser notificado quando a 5ª e última parte dessa aula for ao ar. Responda nos comentários quais das características modelares da Igreja de Jerusalém mais impactou você. Como você pode aplicar esse princípio em sua vida e em sua igreja? Junte-se a nós, sua voz é vital para o crescimento desta comunidade de estudos bíblicos. Compartilhe esse vídeo com líderes e membros da tua igreja que precisam conhecer as características essenciais do modelo divino de igreja. Não perca a 5ª parte do nosso estudo, nossa conclusão, onde recapitularemos os princípios essenciais da Igreja de Jerusalém e descobriremos como implantá-los em nossas comunidades hoje. Até lá, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida.